O que os astros têm a nos dizer? Eu sou a Dani Zimmer, astróloga kármica, e quero te convidar para vir dar uma olhada no céu dessa semana comigo. Eita, que o rebuliço já começou semana passada, né? Imagina nessa que é a semana do eclipse. A gente sabe que o eclipse ele reverbera para trás e para frente, né? Então, por isso, todas aquelas reverberações da semana passada, e eu avisei para vocês se prepararem para isso, serão extremamente importantes para essa semana, para que a gente atravesse esse eclipse ou que ele atravesse a gente com um resultado próspero, né, que traga bastante benefício a todos nós. Esse é um eclipse que vai mexer com os nossos sonhos, ideologias, medos e a organização que a gente precisa fazer sobre tudo isso. Mas vamos lá olhar para todos esses aspectos, para que a gente não se perca aqui logo no início? Pois bem, vamos comigo para a gente olhar isso bem de perto. Então vamos direto ao assunto, tirar esse elefante logo do meio da sala. O eclipse de terça-feira, dia 17. Temos aqui um eclipse lunar, né, onde a lua cheia em peixes faz oposição ao sol em virgem. E quando a gente fala dessas oposições, a gente está falando de um movimento de tensão, né, onde esses dois astros se questionam e fazem com que a gente se questione sobre essas coisas. Particularmente, esse eclipse vai estar acontecendo entre Saturno e Netuno retrógrado. A lua vai estar entre esses dois. Então, todas as questões relacionadas aos nossos compromissos, às nossas narrativas internas, também vão estar nessa dança aí, nesse jogo. Tu pode se pegar nesse eclipse pensando muito, ou isso vindo, né, de forma muito involuntária, né, porque vem do nosso inconsciente, vem desses insights que surgem, de como é que eu estou me projetando para aquilo que eu entendo como propósito, com aquilo que eu quero fazer, os meus sonhos, os meus ideais. Será que eu estou comprometida com isso? Será que eu não fico criando desculpa? Quais são as narrativas que eu crio de forma inconsciente para, de repente, travar esse processo? E por que eu travo os meus processos se esses são os meus sonhos, os meus ideais? Porque eu tenho medo, porque Peixes também fala sobre os nossos medos, esses movimentos inconscientes que a gente traz dentro da gente, que a gente não tem muito controle sobre isso, né? Estão ali, simplesmente. Então, todas essas crenças também vão estar aqui e vão te cutucar, né? E é interessante quando a gente olha para esse eclipse de uma forma prática na nossa vida, porque a gente começa a entender, quando esses pensamentos surgem, que às vezes eu estou negligenciando todas essas coisas e não estou manifestando. Então, quando eu me questiono e reviso os meus ideais, os meus sonhos, eu também começo a pensar o que é que eu estou fazendo para materializar isso na minha vida. Será que eu só não fico na ideação, na especulação de como seria, de como isso me toca, de como isso me inspira? E não estou organizando isso para caber na minha vida prática, né? Estou ficando só com isso no campo das ideias. E isso pode revirar muita gente por aí, se é que já não está revirando, né? De quanto, de repente, eu estou perdendo os meus dons, perdendo as minhas capacidades, as minhas habilidades, porque eu não estou achando espaço para isso na minha vida. Será que eu não estou achando ou não estou nem tentando? Né, as narrativas que eu vou criando para minha cabeça. Então esse é um eclipse que vem revirar a gente nesses lugares, dos nossos sonhos e ideais, daquilo que é profundo dentro da gente, que é valoroso e que eu não estou manifestando, né? Então vale muito a pena você encarar isso de uma forma para estruturar mesmo, não manter isso somente no teu íntimo. A gente está falando de um sol em virgem que pede essa materialização, né, que pede essa ordem. Vamos botar ordem na casa para então poder manifestar tudo isso, mas deixe que tudo isso venha, mesmo que venham os medos, que venham os desconfortos, que venham as crenças limitantes à tona. É importante que tu veja isso e o quanto tu não está se comprometendo também para a manifestação de toda essa potência que tu traz dentro de ti. A lua cheia ajuda a clarear tudo isso, né? Colocar um grande holofote sobre tudo isso para que você possa, de fato, enxergar com clareza e verdade todas essas coisinhas que podem estar obscuras dentro de você. Então aproveite. Eu sempre digo que eclipses não são momentos de tomada de atitude, mas com certeza são grandes portais de revelação para que a gente possa entender o que a gente precisa ou acolher ou transformar na nossa vida logo depois que o eclipse passar.
Um aspecto que vale muito a pena falar é o de quarta-feira, onde Mercúrio começa a fazer oposição com esse Saturno retrógrado em Peixes. Porque se depois de toda essa fermentação que o eclipse faz dentro da gente, a gente precisa ordenar, organizar a casa para poder manifestar tudo isso, Mercúrio faz oposição a Saturno para que a gente veja realmente a nossa disposição e o quanto a gente manifesta isso através da nossa comunicação, da clareza das nossas ideias, né? Então é como se Mercúrio viesse empurrando todas essas ideias que foram fermentadas durante o eclipse para que elas sejam materializadas. Mercúrio está em Virgem fazendo essa oposição. Então tome muito cuidado para você não ficar crítico demais logo depois que você tomar ideia, né, de todas essas coisas que vão ficar em ebulição. E daí você começa a achar um monte de desculpa para não fazer. Daí a gente não sai do lugar. Daí não adianta nada ter pensado isso tudo no eclipse, né? Então permita que esse Mercúrio passe na frente manifestando, vendo o quanto você está comprometido ou não com essas ideias, revendo inclusive compromissos antigos que você fez e que já não fazem mais parte do teu processo, não vale mais a pena insistir, mas cuidado com essa crítica excessiva, tá? Cuidado para não ficar ali ruminando algumas coisas e cri-cri, botando defeito ou botando dificuldade. Não, eu preciso de X, eu preciso da caneta específica que vem de lá na Rússia para eu poder começar a escrever o que eu tenho. Mona, me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Então vamos manifestar isso, né? Realmente deixar que Mercúrio passe, né? Ele é rapidinho, então ele vem agilizando tudo, manifestando essas ideias com bastante clareza e ordem, para que de fato você tire isso do papel, ou melhor, que tu tire isso da cachola e possa manifestar. Na sexta-feira, dia 20, é a vez do Sol em Virgem fazer oposição com Netuno retrógrado em Peixes. E aqui a gente tem meio que uma continuação, né? Vocês percebem que tudo está conversando essa semana com esse eclipse. Porque se o Sol traz clareza para as minhas manifestações, para aquilo prático do dia a dia, né? Que eu preciso organizar, que eu preciso botar em ordem para poder manifestar, quando ele faz oposição com esse Netuno retrógrado, a gente tem as nossas narrativas, as nossas ideologias, tudo aquilo que a gente constrói, turvando a nossa habilidade de construção. Então isso pode trazer aqueles movimentos ilusórios, né? Quando a gente entra numa névoa de ilusão, de justificativa às vezes, que leva a gente a uma procrastinação, né? Que é uma palavra que também está muito coladinha ali com Virgem, assim como o perfeccionismo, né? Então, aquela coisa de esperar que a coisa esteja perfeita para que isso possa ser manifestado, pode vir muito forte nessa sexta-feira. Então, não se perca nessas narrativas, não se perca nessas ilusões que travam o teu processo construtivo. Se apegue, muito pelo contrário, né? Se apegue a essa conexão e a tua inspiração para que isso possa ser executado. Deixe que as inspirações, aquilo que realmente é valoroso, importante dentro de ti, que as coisas que te transbordam, né? Netuno está muito ligado às águas, é o regente de Peixes. Deixe que toda essa inspiração venha à tona para que você possa usar dessa inspiração, inclusive, para projetar as coisas práticas e pragmáticas do dia a dia. Por que não? Nem sempre esse movimento aquoso, né, ideológico de Netuno vai atrapalhar as coisas práticas de Virgem. Se as coisas estiverem andando lado a lado e essa inspiração puder te trazer um norte ou até mesmo possibilidades para que você torne a sua vida algo um pouco mais prático, use e abuse desse recurso sim. Só não se perca nesses desafios em relação às ilusões, às historinhas que você conta na sua cabeça para não tirar o pezinho do lugar e estruturar aquilo que você precisa. Organize a casa, porque o Sol está prestes a deixar o signo de Virgem e você precisa estar com tudo muito bem estruturado. Fechando a semana, Mercúrio, que estava todo, né, ali naquela organização de ideias, vamos manifestar, vamos pegar isso que veio do eclipse e colocar aqui em cima da mesa e setorizar, bem virginiano, né? Vamos colocar isso em planilha. Toda essa energia pode ser tumultuada por uma quadratura que Mercúrio vai fazer com Júpiter em Gêmeos. Mercúrio está em casa, mas ele está fazendo uma quadratura com também um signo, que é a sua casa, que é Gêmeos, e com essa energia expansiva de Júpiter. Então, o que isso pode trazer? A falta de foco.
né? E isso também gera aquela procrastinação que a gente falou, até mesmo no aspecto anterior. Então, muito cuidado para que nesse excesso você não se perca pelas possibilidades. Às vezes, Netuno vem te trazer essa inspiração de como que eu posso organizar, como que eu posso direcionar os meus ideais, como que eu posso manifestar isso. E daí, com essa quadratura que já acontece no sábado, o excesso de opção se torna um problema. Então, vamos direcionar isso, vamos usar toda essa criatividade que está surgindo aí para poder manifestar coisas boas, para poder organizar, né? E quando eu falo de manifestar, às vezes é o passo a passo, porque a gente está falando de Virgem, né? A gente não está falando do topo da escada, mas está falando de construir esses degraus. Então, vamos colocar isso em ordem, com calma, tranquilidade, dar uma freada nesse Júpiter, que a gente sabe que ele acelera tudo, para que você não se perca nas opções, né? Ter criatividade muitas vezes também é restringir um pouquinho as opções para que a gente não se perca na quantidade de possibilidades, tá? Então mantenha o seu foco, direcione essa energia criativa para que você possa produzir de uma forma singular depois desse eclipse e possa se organizar e começar a manifestar as coisas que você deseja na sua vida. Eu não sei vocês, mas eu gosto assim, quando as coisas ficam reviradas, que vem lá do fundo, vem para a luz para que eu possa ver então o que está me travando, o que está me bloqueando, quais são essas narrativas que eu preciso revisar. Claro que gera todo um transtorno, né? Mas são esses transtornos que fazem a gente evoluir, então a gente não pode reclamar. Então eu gosto assim quando bagunça bastante para que a gente possa reorganizar. Não tem organização sem uma pequena bagunça antes, para que a gente possa botar tudo no lugar. Depois que está tudo no lugar, dá aquela satisfação e aquele orgulho de ver, né? Espero que a sua semana seja assim, que você possa aproveitar cada um dos aspectos com toda essa potência. E se você ficou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado das orientações. Então não esquece de deixar o teu like e também de seguir o canal, porque todo domingo a gente tem o horóscopo semanal e às segundas-feiras o conselho de tarô. E sempre que tem alguma movimentação importante no céu, eu trago aqui para vocês também. Se você quer marcar o seu atendimento de astrologia kármica ou passar por um atendimento de tarô, é só acessar esse link na descrição do vídeo e me chama que a gente marca o teu atendimento. Eu vou ficando por aqui, desejando uma semana abençoada para todos vocês, um rebuliço produtivo, que os astros nos guiem, que estejamos conscientes no processo. Um beijo da bruxa e até a próxima!